Olá, muito boa tarde. O Mosaico é uma organização que pretende contribuir para uma cultura de direitos humanos em Angola. Foi fundada pelos dominicanos, congregação a que pertence Frei Danilson Lopes, hoje convidado do programa Eclésia, com quem vamos conversar depois de lhe mostrarmos notícias que marcam a atualidade, retomando hoje a informação sobre locais onde permanece a perseguição por motivos religiosos, numa parceria com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Hoje é dia de Natal. É verdade, hoje, dia 7 de janeiro, é dia de Natal para as comunidades ortodoxas. Isto quer dizer que é dia de Natal, por exemplo, na Rússia, mas também é dia de Natal na Ucrânia. E isto tem um significado particularmente forte nestes dois países por causa da guerra. Há quem celebre o nascimento do Príncipe da Paz e esteja neste momento em trincheiras, com o dedo no gatilho, por exemplo, de uma metralhadora, ou então a guiar o voo suicida de algum drone. Isto significa que provavelmente hoje, ao longo deste dia, alguma mulher vai ficar viúva, alguma criança vai ficar órfã, alguma mãe vai chorar a perda do seu filho. É assim hoje e tem sido assim nos últimos 3 anos. É assim também em Kharkiv, uma das cidades mais fustigadas pelos bombardeamentos vindos da Rússia. E é de Kharkiv que o Bispo Católico nos enviou uma mensagem de Natal que vale a pena escutar com muita atenção. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich dobrodziejów. Glory be to Lord Jesus Christ. Hello everyone. I warmly welcome all benefactors and friends of the organization Kirkei Not. Thank you for your help, for being with us, for helping us to be with the people who are here and who need our support and our help, who are here in Kharkiv, where refugees are arriving from various towns and villages near Kharkiv because the war is still raging and is very dangerous. Many people are losing everything, their homes and everything related to their homes, so they come here with nothing and need support. This is an ongoing process. Even though it is dangerous, many of our volunteers, people of goodwill, could leave, but they do not leave because they want to be with these people. Similarly, the priests and nuns who are on side help, but we can only do this because you put bread, clothing, medicine and food in our hands, and thanks to that we can pass it on to others. So may God bless you. Thank you very much, and may love reign in our hearts and in our lives. God be with you. I would like to take this opportunity to give you my blessing from Kharkiv. The blessing of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless you. Costumamos dizer que é Natal quando o homem quiser. Infelizmente, na Ucrânia, os tempos têm sido de guerra, têm sido devastadores para os seus habitantes, para as famílias, para toda a gente. Infelizmente, a guerra encheu este país de gente enlutada, de pais que perderam os filhos, de crianças órfãs, de viúvas. Infelizmente, as consequências da guerra na Ucrânia vão continuar a sentir-se mesmo depois de as armas se calarem. Quando se calarem, porque é preciso que isso aconteça. É por isso que é tão importante ajudar a Igreja deste país, ajudar os padres e as religiosas, ajudar os seminaristas, ajudar todos os que não desistem de levar pelo menos um abraço amigo, um abraço caloroso a quem está em sofrimento. A Fundação AIS, como disse mesmo agora o Bispo de Kharkiv, ajuda a que esses abraços aconteçam e isso não tem preço. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja
que precisa da nossa ajuda. O começo de 2026 no Vaticano ficou marcado pelo encerramento solene do Jubileu e pelos alertas contra a guerra com uma mensagem para a Venezuela. O Papa presidiu a primeira missa do ano para deixar apelos à diplomacia e ao desarmamento perante os conflitos globais, rejeitando a eficácia de soluções militares para os problemas da humanidade. Por ocasião do Dia Mundial da Paz, Leão XIV convidou todos a aprender com as lições do Jubileu. Cari fratelli e sorelle, in questa festa solenne, all'inizio del nuovo anno, in prossimità della conclusione del Giubileo della Speranza, accostiamoci al presepe nella fede, come al luogo della pace disarmata e disarmante per eccellenza, luogo della benedizione, in cui fare memoria dei prodigi che il Signore ha compiuto nella storia della salvezza e nella nostra esistenza, per poi ripartire come gli umili testimoni della grotta, glorificando e lodando Dio per tutto ciò che abbiamo visto e udito. Sia questo il nostro impegno, il nostro proposito per i mesi a venire e sempre per la nostra vita cristiana. Il Giubileo che sta per concludersi ci ha insegnato come coltivare la speranza di un mondo nuovo, convertendo il cuore a Dio, così da trasformare i torti in perdono, il dolore in consolazione, i propositi di virtù in opere buone. È con questo stile, infatti, che Dio stesso abita la storia e la salva dall'oblio, donando al mondo il Redentore, Gesù. O Papa manifestou a sua preocupação com a situação na Venezuela após a intervenção dos Estados Unidos da América, apelando ao respeito pela soberania de cada nação. Con animo colmo di preoccupazione, seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela. Il bene dell'amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del Paese, assicurando lo Stato di diritto iscritto nella Costituzione, rispettando i diritti umani e civili di ognuno e di tutti, e lavorando per costruire insieme un futuro sereno di collaborazione, di stabilità e di concordia, con speciale attenzione ai più poveri che soffrono a causa della difficile situazione economica. O Vaticano apresentou em conferência de imprensa os números finais do Ano Santo, convocado por Francisco e encerrado por Leão XIV, com a participação de peregrinos dos 5 continentes. Il mondo intero è giunto a Roma. Da ben 185 paesi sono arrivati pellegrini. La città è stata sotto i riflettori della stampa internazionale per un anno intero, vincendo comunque la sua sfida. Sono giunti a Roma, partecipando a tutti gli eventi giubilari, 33.475.369 pellegrini che hanno portato con sé le attese e le aspettative proprie di ognuno. Le previsioni di 31.700.000 fatte prima dell'inizio dell'anno santo sono state egregiamente superate.
A Porta Santa fechou-se, mas o Papa não quer que a Igreja se feche com ela. No adeus ao jubileu, Leão XIV deixou um aviso sério às comunidades católicas. As igrejas não podem ser apenas monumentos bonitos, mas vazios. O Papa pede que as comunidades sejam casas, capazes de acolher quem busca respostas espirituais como peregrinos de esperança e não como simples turistas. Attorno a noi un'economia distorta prova a trarre da tutto profitto. Lo vediamo, il mercato trasforma in affari anche la sete umana di cercare, di viaggiare, di ricominciare. Chiediamoci, ci ha educato il Giubileo a fuggire quel tipo di efficienza che riduce ogni cosa a prodotto e l'essere umano a consumatore? Dopo quest'anno saremo più capaci di riconoscere nel visitatore un pellegrino, nello sconosciuto un cercatore, nel lontano un vicino, nel diverso un compagno di viaggio? Il Giubileo ci ha richiamato a questa giustizia fondata sulla gratuità. Esso ha originariamente in se stesso l'appello a riorganizzare la convivenza, a ridistribuire la terra e le risorse, a restituire ciò che si ha e ciò che si è ai sogni di Dio più grandi dei nostri. Carissimi, la speranza che annunciamo deve essere coi piedi per terra, viene dal cielo, ma per generare qua giù una storia nuova. Acompanhe estas e outras notícias em agência.eclésia.pt. Falámos agora com Frei Danilson Lopes sobre o mosaico. Cumprimento, antes de mais, muito boa tarde, Frei Danilson. Obrigado por estar no programa Eclésia e pedia que partilhasse com quem nos vê e ouve os objetivos desta organização, o mosaico. É de facto o tema dos direitos humanos que motiva a sua criação e a sua ação? Muito boa tarde, Paulo, e boa tarde a todos os telespectadores deste rico programa. O mosaico é uma obra que se enquadra bastante na missão dos dominicanos e na missão da Igreja, de modo geral, em Angola. Ele surge em 1997. Ora, os dominicanos chegaram a Angola, alguns dominicanos portugueses chegaram a Angola em 1982. E de lá para cá, desde 1982 a 97, tiveram uma missão vasta no meio da Igreja, com paróquias, com institutos de educação que pertenciam à Conferência Episcopal, o ICRA e o ISUP. E em 97, o Frei João Domingos, de feliz memória, desafia dois jovens dominicanos para começar uma obra propriamente dominicana. Algo que marcasse em Angola a presença dominicana. E estes jovens, o Frei Mário Rui, bem conhecido, e o Frei Zeca, sonham uma obra que se enquadra naquilo que um dos pilares da nossa espiritualidade dominicana chama a missão de fronteiras. Que nós, os dominicanos, temos que estar na fronteira. E acredito que não sejam fronteiras tanto geográficas, mas de outra ordem. Fronteiras de várias ordens, entre a vida e a morte. Fronteira entre a pobreza e a riqueza. Fronteira entre a justiça e a injustiça. Estar ali no meio e fazer este fosso, que às vezes separam essas realidades, fazer este fosso reduzir. E é com este ímpeto, ou com esta visão, que estes dois jovens dominicanos sonham o Centro Cultural Mosaico. E foi assim que começou em 97, no dia 20 de setembro de 97, o Centro Cultural Mosaico, em Viana. Com esse propósito de combater injustiças, de promover os direitos humanos? Exato. Repare, 1997, Angola está ainda dentro de todo o contexto de guerra civil. Sim. E haviam muitas ajudas e muita movimentação civil em Angola, mas todas elas
do ponto de vista humanitário, assistencialista, o que era muito importante e necessário. Mas estes frades reconheceram que, mesmo que isto fosse necessário, e era necessário, não bastava para construirmos uma sociedade realmente de paz. Era necessário preparar os cidadãos, os angolanos e as angolanas, para viverem em paz. E é aí onde o projeto Mosaico vem, que é uma organização que promova os direitos humanos, que eduque, capacite, prepare os cidadãos angolanos para uma cultura de direitos humanos, que é uma cultura de respeito pela dignidade uns dos outros. E, de facto, se não há isto, há guerra, há confusão. E é deste ímpeto também que sai esta ideia de fundar o Mosaico. Curiosamente, no Congresso Nacional pela Reconciliação, ou para a Reconciliação, que foi em novembro, o último, não é? As denúncias maiores eram, de facto, aquelas da não observância dos direitos humanos. Pois. Continua a ser um problema no território angolano. Continua, e é por isso que, desde o seu início até hoje, o Mosaico continua a trabalhar... 28 anos, não é? 28 anos. O Mosaico gostaria muito de ficar sem trabalho. Mas, infelizmente, essa não é a realidade em Angola. Durante estes 50 anos de história de Angola, de independência, e durante esses 28 anos de vida do Mosaico, nunca foi mais necessário e urgente falarmos sobre a necessidade de defender os direitos humanos, de promover a dignidade da pessoa humana e, mais do que falar, preparar sempre as pessoas, os angolanos e as angolanas, em todas as comunidades, em toda a extensão do território nacional, para uma vida de respeito pelo outro. E são, sobretudo, as desigualdades sociais que estão na origem da não observância dos direitos humanos, na sua opinião? Esse é um problema que persiste e que se agrava em Angola? Claro, é um problema que persiste. A falta de justiça social, que é algo que tanto a Igreja tem insistido tanto, e daí o Congresso de Reconciliação promovido pelos bispos também, a falta de justiça social é algo gritante. É gritante, não faz sentido, e aqui eu vou falar mesmo em termos muito básicos, que Sim. Não faz sentido que alguém, por exemplo, tenha uma piscina em casa, o que não é problema nenhum, mas ao mesmo tempo alguém morra de sede, não tem água limpa para beber. Isto é algo muito básico, muito simples, mas que expressa... E acontece. Acontece em Angola. Pessoas estão a sobreviver de água completamente poluída. Eu lhe dou um exemplo, que é algo que nós no Mosaico temos muito presente. Nós trabalhamos numa zona chamada Cambulo Zage, que é uma zona que tem um rio muito grande, muito bonito, e de água que podia servir à população. Mas por ser uma zona de exploração mineira, o rio está completamente poluído, a água do rio está castanha. E ao entrar para a cidade, tu vês as pessoas em fila com bidões de água à espera de uma cisterna, que vem, uma cisterna de água limpa, isto perto do rio. Então é só para ver onde é que nós estamos e o que é que tem que ser feito para que necessidades básicas não faltem a ninguém em Angola. E isto é direitos humanos. Claro. Isto é direitos humanos. Uma última questão, Frei Danilson Lopes, a 10 de dezembro último foi apresentado em Lisboa e também em Angola, creio eu, o Manual de Direitos Humanos, que a Mosaico promoveu, que contribui a este muito específico para que, de facto, os direitos humanos sejam uma realidade. O Manual de Direitos Humanos é uma das cartas de identidade do Mosaico. Em 1999, o Mosaico publicou o primeiro Manual de Direitos Humanos com o objetivo de dar a conhecer os artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos, dar a conhecer, falar sobre eles e explicar como eles fazem parte da vida dos angolanos e das angolanas e como eles devem ser recebidos, tomados por todos. Ora, de lá até aqui, já não precisamos falar, e isto é uma graça, já não precisamos falar dos artigos, mas é necessário atualizar a questão, a problemática dos direitos humanos na vida dos angolanos e não só, do mundo todo hoje. Hoje, a nossa realidade política mundial está a haver crescimento de linhas de pensamento, linhas ideológicas que vão deixando de lado a questão dos direitos humanos, a questão do cuidado das pessoas, dos direitos. E o manual vem aí. O manual vem para aí trazendo
autores, mais de 50 autores do mundo de expressão portuguesa, que trazem as suas experiências sobre temas diversos atuais. E é mesmo um manual, não é um livro para ler de capa a capa. É um manual que cada um é convidado a pegar, procurar o que lhe interessa, ler e preparar formações, também a enriquecer-se a si mesmo sobre as diferentes temáticas. Há lá no manual temáticas variadas. Fica essa proposta, Frei Danilson, e agradeço ter estado aqui no programa Eclésia, desejando também felicidades para esse trabalho da promoção dos direitos humanos em Angola. Muito obrigado por ter estado connosco. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom trabalho. E a terminar, faço votos de facto que esta cultura dos direitos humanos possa marcar o ano que está a começar e possa marcar em todas as geografias. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.